Saudações aí, pessoal. Estamos aí com as primeiras manutenções do carrinho aparecendo. Eu diria que algumas horas de brincadeira com o carrinho, ele começou a apresentar excessivamente esse jogo aqui, né? Ele era mais justo assim que chegou, né? Mas como são componentes de plástico, né? A gente tem um copo da ponta de eixo ali e não vai rolamento lá dentro, é uma peça de plástico que vai lá, né? Que são esses componentes aqui, ó. Então entra areia ali entre esses componentes, né? Desbasta muito, né? E acaba prejudicando aí o carrinho. Incomoda, fica feio, sabe? Incomoda, o carrinho anda assim com as rodas abertas, conforme você esterça ele, joga a roda para um lado, para o outro, incomoda na brincadeira. E aí eu fiquei pensando, o que se pode ser feito para a gente melhorar isso, haja vista que eu não tenho esses eixos de metais, né? E eu vou fazer o seguinte, né? Eu tenho esses dois copinhos aqui do sistema de direção dianteiro, que são de alumínio, né? E eles, aparentemente, eles cabem no espaço do eixo aqui. Então, eu vou colocar esse copo de alumínio aqui no lugar desse copo de plásticos. Vou tirar também essa ponta de eixo de plástico e o próprio eixo eu vou ter que substituir. E vou colocar essa ponteira, esse copo de alumínio com essa ponta de eixo de metal, com seus devidos rolamentos no lugar ali, tá? Parafusados com essas buchinhas de latão, né, que encaixam ali, que é para não deixar dar jogo, tá? Inclusive, se a buchinha não servir ali, eu vou ter que desbastar um pouquinho com uma broca, provavelmente 3 mm ou 3,5, tá? Eu tenho um eixo de reserva, né? Vamos ver se ele vai servir para mim colocar ele aqui e trabalhar com esse eixo de metal, tá? Substituindo esses componentes aqui. Qual que é meu medo, né? Esses componentes, eu até inclusive não quero desmontar esse eixo antes de chegar às molas novas que eu comprei, porque esses componentes eles quebram muito fácil. Esse eixo, por exemplo, que é do B16, a primeira vez que eu desmontei, ele já quebrou aqui, né? Que é justamente onde parafusa. Se isso acontecer, né, eu vou usar essas pecinhas de metal para apoiar aqui, ó, né? E aí eu passo um parafusinho de metal e faço esse apoio com essas pecinhas de metal, se caso acontecer, né, dele quebrar ou do eixo novo quebrar nessa peça de plástico. Foi a medida paliativa, né, que eu achei aí pra gente conseguir usar, tá? Então, isso deve resolver, né, em 90%, 80% esse problema do jogo, se não em 100%, porque aí eu vou ter peças de metal com rolamentos 3x6x10, que são os rolamentos originais dos componentes de metal. Vai ficar misto, né? Plástico e metal. E isso deve me dar mais tempo, né? Para mim brincar com o carrinho aí até eu fazer a substituição completa por eixos de metal, tá ok? Se der certo, eu posto o vídeo. Então, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, é porque, né, esse reparo deu certo, ok? O pessoal, tô na luta aí com esse jogo, né? Dos copos de direção do B24, né? Que são de plástico. Dá certo, tá? Se eu montar ele, o eixo, né? Com o eixo de metal que eu tenho aqui, né? E na caixa do eixo de plástico, ele funciona, tá? Esse copo, eu consigo colocar ele... Esse copo eu consigo colocar ele aqui, ó, ele encaixa direitinho, os parafusos servem direitinho, então ele funciona bem, entendeu? Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Tá funcionando certinho. Porém, né, o meu eixo, ó, por que não fica melhor? Porque essas engrenagens de metal que eu tenho aqui, ó, essas engrenagens não prestam, elas são novas, elas deveriam rodar aqui nesse eixo e elas não rodam de forma nenhuma.
Aí eu encontrei uma outra medida paliativa, né? Que é pegar o copinho de plástico, a ponta de eixo de plástico, e colocar direto no copo. Só que ela ficava com muita folga, muito jogo. Então eu coloquei um isolante térmico aqui, um espaguetezinho, na medida que fica os dois rolamentos, e aqueci, né? Tipo uma bucha, um enchimento. E aí ela encaixa, né, dentro dos rolamentos e também encaixa no eixo que eu fiz o teste. E funciona bem, bem, sabe? Ó, sem folga, sem jogo, né? Então é isso que eu vou tentar colocar lá no B24. Manter as pontas de eixo de plástico, mas colocando esse copo aqui com rolamentos, né? Ao invés de deixar o copo original, que é igual a esse, né? E sem rolamento, ok? Pessoal, eu consegui fazer a manutenção, mas na verdade eu usei o plano B mesmo, né? Eu mantive as pontas de eixo de plástico, fiz um enchimento com espaguete, né? Com isolante térmico e coloquei o copo, né? Coloquei esse copo de metal, de fibra de alumínio, né? Que eu já tinha com os rolamentos 3x6x10, né? E ficou bom. A priori, né? Não, diminuiu bem o jogo e ele trabalha bem o rolamento, tá? Esse índice de jogo é bem próximo ao que tem no B16 e ele é um jogo que, na verdade, não é lá na ponta de eixo, é aqui, né? Tá? No eixo mesmo. Eu já brinquei, inclusive, com o carrinho, bater bem e tá firme e forte, aí eu reparo, tá? É uma solução boa, uma vez que a gente consiga abrir a carcaça do eixo e montar novamente sem quebrar, né, que é o maior risco. É uma solução boa, funciona bem e resolve o problema do carrinho. Com esse reparo, ele não aceita mais a barra de direção de plástico, então obrigatoriamente a gente tem que ter essa barra de direção de metal, tá? A vantagem é que ela permite regulagem, né? Então, conforme ela gira aqui, ó, né? O carrinho abre as rodas ou ajustem, né? Fica ajustável. Então, isso é uma vantagem também, porque no conjunto de plástico ela é fixa e às vezes ele fica naturalmente um pouquinho aberto, a gente não consegue ajustar, tá? Então, solução para quem tem esse carrinho na versão de plástico, efetivamente colocar um copinho de direção aqui de metal, né, fibra de alumínio, a gente acha para comprar com a barra de direção de metal, tá? A gente pode usar o eixo com as ponteiras de plástico sem problema nenhum, uma vez que troca o copo, porque a gente consegue usar com os rolamentos. Então resolve o problema 100%. Uma outra solução é trocar os eixos, né, o conjunto de eixo dianteiro, traseiro ou só o dianteiro, com toda a estrutura de metal, deixando somente a carcaça de plástico. É possível fazer isso também, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo aí 2 links. Um link para os kit eixo, né, os kit eixo que eu acho os melhores para se comprar, tá? E um kit carcaça também dos eixos, caso, né, a pessoa já queira investir logo nas carcaças de eixo de metal também, tá? Vou deixar as que eu mais gosto, que é a mesma que eu tenho no B16, que são carcaças muito boas, com pouca folga e contrapesos aqui para dar mais peso nos eixos, ok? Abraço a todos, hein?